Gênesis capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Eu quero começar dizendo aqui uma revelação de Deus para nós. Diz que Jacó partiu de Berseba. Berseba era onde ele morava, era a terra dele. E ele partiu não tranquilamente. Pelo contrário, essa partida dele aqui, na realidade, ele fugiu apressadamente, porque a despedida dele não foi boa. Ele estava enfrentando um momento muito crítico ali naquele momento, por causa do seu irmão que queria matá-lo. Então não foi uma despedida tranquila. Pelo contrário, ele teve que sair apressadamente, senão ele poderia morrer pela mão do próprio irmão. Ele tinha que dar um tempo lá em Harã. Era o seu tio que morava lá. Eu vou ler aqui só para você entender que tem mais coisas. Eu vou ler o capítulo 27, versículo 41 em diante, diz assim. E aborreceu, quer dizer, odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegaram-se uns dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, a meu irmão. Esaú, ele fez uma promessa. Ele disse, no dia que meu pai morrer, quando chegar o luto de meu pai, eu vou matar o meu irmão. Por isso que Jacó partiu. Se Jacó ficasse ali, ele teria morrido. O irmão iria matá-lo. Pastor, mas como que o senhor pode falar um negócio desse? Eu vou continuar lendo. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. A própria mãe de Esaú, quando ficou sabendo do que o filho iria fazer, o filho mais velho, que era irmão gêmeo de Jacó, ela chama Jacó e fala assim, filho, o seu irmão só vai se consolar quando ele te matar. Quem disse isso foi a mãe conhecia o filho que tinha. A mãe sabia o caráter do filho. Ela sabia que o filho era capaz de matar o próprio irmão. Ela não era cega, não. E olha que ela foi muito sábia. Ela era uma mulher de Deus? Claro que era. Inclusive Deus até falou com ela. Quando havia uma briga no seu ventre, ela foi falar com Deus e Deus respondeu, tem duas nações aí no seu ventre. Ela ouviu a voz de Deus, ela tinha comunhão com Deus. Só que aqui ela usou de sabedoria, ela sabia que o próprio irmão iria matar o seu outro filho. E isso seria o consolo para ele. Porque ele diz, no finalzinho do versículo, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. E ela sabia que o filho era capaz de matar o outro filho dela. Que situação, pessoal, que coisa séria. Por mais que a pessoa seja de Deus, às vezes tem gente que é de Cristo, que é fiel a Deus, tem comunhão com Deus, e às vezes está passando por esse problema muito sério. Na família, até mesmo ameaça de morte. E a gente sabe que esse espírito da morte anda rondando. E começou lá, você se lembra muito bem, lá no Éden, né? Quando o Caim, depois do Éden, né? Que eles foram expulsos, de Caim matou Abel. A coisa é muito séria. A gente não pode tampar o sol com a peneira, como existe esse ditado, pessoal. A gente tem que ter inteligência e discernimento. E a mãe teve que chamar ele. Opa, deixa eu chamar meu filho, porque ele vai fazer coisa terrível. Porque ele odiou Jacó, ele estava com ódio, ele estava com raiva de Jacó por causa de uma bênção. Ele não se conformou com aquela bênção que ele tomou, né, dele, vamos dizer assim, entre aspas, mas era um propósito de Deus. E continua. Versículo 43 agora. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã.
Olha que coisa séria. Ela falou, filho, ouça a minha voz. É como se ela falasse assim, imagine a mãe falando com o filho que está sendo ameaçado de morte, sabendo que aquela pessoa tem coragem de matar mesmo. Imagine ela falando com o filho. Ela não falou com tranquilidade, não. Foi um ar de desespero. Filho, ouça a minha voz, pelo amor de Deus, não fica aqui não. Você vai lá para a terra de Harã, você vai lá para Labão, na casa do Labão, meu irmão, que é seu tio, fica por lá, porque ela continua falando. Deixa eu ler aqui, ó. E mora com ele alguns dias, até que passe a fúria do teu irmão. Vou ficar lá, porque o seu irmão está furioso, está cheio de raiva, está cheio de ódio. Ouça a minha voz, filho, vai para lá, suma daqui, não fica aqui não. Vá para lá, fica lá, até que passe a fúria do seu irmão. E nós sabemos que essa fúria não passou. Ele ficou cheio de ódio durante 20 anos. Ele não tinha esquecido do que o Jacó fez com ele. E ele guardou no seu coração e tinha aquele sentimento de vingança que estava vivo dentro dele. E a prova disso foi quando Deus manda ele voltar, ele volta, e o irmão, sabendo que ele está voltando, contrata 400 homens para destruir Jacó, sua família e tudo que ele tinha. Por isso que ele teve que lutar com o anjo, para Deus mudar aquela situação, para Deus mudar o coração do irmão. Você se lembra que quando Herodes, ele ameaçou matar as crianças de 2 anos para baixo? Mas ele não ficou só na ameaça, ele cumpriu. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E o próprio Deus Todo-Poderoso chega e fala com José. Fala, José, o Herodes quer matar Jesus. Sai daqui e vai para o Egito. Fica até lá, até que passe a fúria, até que essa situação mude. Irmão, se Deus falou isso com José em relação a Cristo, o que Herodes estava para fazer, a gente tem que tomar cuidado para não sermos pessoas religiosas. A gente, irmãos, vive neste mundo, não somos daqui, mas o mundo jaz no maligno. E Deus vai nos dar sabedoria em relação à situação. Nem tudo é oração. A gente tem que tomar atitude, às vezes drástica. É claro que ela queria o filho do lado dela, mas ela preferia um filho longe do que um filho morto. E ela sabia que o outro iria fazer o que tinha prometido. Aí ela fala assim, versículo 45, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então a mãe, ela pensava que Esaú iria se esquecer do que Jacó fez. Ela achava que o sentimento de vingança, a fúria, o ódio, Jacó estando longe, iria passar. Não, passou não. E você já conhece muito bem a história. E isso é muito sério. Às vezes a pessoa acha que alguém que um dia ameaçou ela, e tem gente que fala da boca para fora, tem gente que não. É esses aí que você tem que tomar cuidado. Que fez uma ameaça e às vezes a pessoa pensa que aquela pessoa esqueceu, às vezes não. Está bem guardado lá no coração. A gente vê tanta desgraça, tanta coisa ruim, que depois de muitos anos acontece, porque a pessoa falou e fez, usada por Satanás. Então, o que a pessoa tem que fazer é lutar com o anjo, é lutar com Deus, para Deus mudar aquele coração. Porque se a pessoa tiver uma oportunidade, ela vai prejudicar a pessoa, às vezes vai prejudicar o ministério dela, a carreira dela, vai inventar coisas. E alguns casos sérios, como o caso aqui, até mesmo em relação à ameaça de morte. Então a mãe foi muito sábia, com dor no coração, que não queria ficar longe do filho, ela falou, fica lá, não saia de lá enquanto não passar a fúria do seu irmão. Enquanto a poeira não baixar, não volte. Sabedoria. E diz, então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque, enfadado estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me serve a vida? Olha que situação desta mãe. Além de enfrentar esse problema sério entre os dois filhos, o Esaú se envolve, casa com uma mulher
que não tinha nada a ver com o povo de Deus. E olha que coisa, ela falou, estou cansada da minha vida por causa das minhas noras. Que tristeza isso. O Esaú era muito carnal, ele era profano, ele se envolvia com pessoas que não era para se envolver. Então a mãe sabia que ele era ímpio. Imagine ele sendo líder de Israel. Imagine ele sendo patriarca no lugar de Jacó. Ele venderia a nação. Ele não vendeu seu direito de primogenitura, ele venderia a nação por dinheiro. Imagine ele sendo líder daquele povo, imagine a nação seria ímpia. Por isso que Deus disse para ela, para Rebeca, há duas nações do teu ventre, e o maior vai servir o menor. Deus sabe de todas as coisas. Só que Esaú não entendeu isto. Tudo isso era um propósito de Deus, mas não tinha como eles conviver juntos. Por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da perseguição. E diz, Isaac chamou a Jacó, e abençoou e ordenou-lhe, e disse-lhe, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Aí ele abençoa o seu filho para que vá até Arã. Aí eu volto a ler aqui, Gênesis 28:10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Arã. Então essa partida não foi uma partida tranquila, mas corrida. Foi uma partida de um fugitivo para salvar sua vida. Imagine a situação deste homem agora, sozinho, indo para um lugar que ele não conhecia, mas se ele ficasse ele poderia morrer. Mas tinha alguém lá da família que poderia socorrê-lo e ajudá-lo. Deus deu sabedoria aos pais dele para que ele fizesse isso. E nós precisamos dessa sabedoria de Deus e ter esse discernimento para que vidas sejam salvas, poupadas. E diz o versículo 11, e chegou a um lugar onde passou a noite. Ele nunca tinha passado a noite fora de casa. Ele saiu da sua terra, ele amava a sua terra, mas agora ele passa a noite no lugar desconhecido. E quantos irmãos não estão nessa situação? Às vezes, por causa de uma situação que aconteceu, sai, porque tem que sair, porque senão alguma desgraça pode acontecer, para evitar uma tragédia, e de repente vai, mas não sabe para onde, que caminho seguir, que direção seguir. Aqui ele sabia, mas chegou a noite. E agora? Ele dormiu, sabe onde? Não foi num palácio, não foi numa casa. Ele dormiu no chão. Ele pegou uma pedra, colocou como seu travesseiro. E tem gente hoje que está acontecendo a mesma coisa. Às vezes está no banco de praça. Eu quero dizer para você que nós temos que orar a Deus, pessoal, e clamar a Deus por essas almas. Tem muita gente sendo ameaçada de morte. Tem muita gente com sentimento de vingança. E temos que orar a Deus, fazer como Jacó, não vou te largar, anjo, enquanto tu não me abençoares. Porque ele sabia que o irmão seria capaz de fazer aquilo com ele, de matá-lo. Depois ele faz uma oração, antes ele faz uma oração a Deus dizendo, Senhor, o meu irmão vem vindo aí, eu temo ele. Eu estou com as minhas esposas, meus filhos, Senhor. E eu não quero que ele fira minha família. Porque ele sabia que Esaú iria fazer isso. Então ele teve que orar, lutar com o anjo, e ele venceu. Quando eles se encontraram, Esaú já não tinha mais ódio. E a hora que vinha com 400 homens para acabar com ele. Mas quando eles se encontram, eles se abraçam e choram. O final foi feliz. O início não. A metade do caminho não. Mas o fim foi feliz. E eu quero dizer para você, Deus fala assim, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos, não de mal, mas de bem.
para vos dar o fim que esperais. Eu quero dizer para você que esse fim que você espera, que é um final feliz, Deus tem para você, Deus tem para sua casa, Deus tem para sua família. Basta você buscar esse Deus, clamar esse Deus. Ele reverteu essa situação de vingança e de morte. E ele pode fazer isso na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Ele pode fazer. Ele pode fazer com que a pessoa cheia de ódio venha amar, venha ser quebrantada, como aconteceu com Esaú. Eles se abraçaram e choraram. Leia Gênesis 33 e você vai ver isso. O nosso Deus não mudou. As mesmas coisas que aconteceram no passado acontecem nos dias de hoje. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, porque as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. E diz aqui, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, não tinha luz, só trevas. Imagine que situação. Às vezes a pessoa quer encontrar uma luz no fim do túnel, não está achando. Ela só está vendo escuridão. Mas eu quero dizer para você que é de Cristo, a luz está dentro de você. E essa luz resplandece nas trevas. Essa luz é Cristo. Não tenha medo. Só esteja na direção de Deus, em nome de Jesus. E diz mais ainda. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. Isso aqui já é uma outra mensagem. Mas eu quero dizer para você. Ele mesmo naquela situação crítica, ele sonhou. Estando no relento, sem um teto. Mas ele tinha as estrelas, tinha um brilho. Eu quero dizer para você, não pare de sonhar. Eu quero que você continue crendo nas promessas de Deus. Porque ele sonhou, mesmo estando naquela situação. Tem muita gente com sonhos que estão sendo perseguidas, que alguém está tentando fazer o mal contra ela, mas essa pessoa também é cheia de sonhos. De repente ela pode ter até aprontado, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Jesus veio para todos. O véu foi rasgado. Jesus quer preencher o vazio do coração desta pessoa. Porque essa pessoa tem um vazio do tamanho de Deus. Essas pessoas querem dias melhores. Essas pessoas que estão no relentos, essas pessoas que estão nas drogas, essas pessoas que estão fugindo, essas pessoas que estão com medo, essas pessoas que estão sofrendo. Pessoas que acham que não tem mais perdão, que não tem mais jeito para ela. Mas essas pessoas têm sonhos. Jacó sonhou. Mesmo diante daquela situação. Mesmo diante daquela ameaça de morte. Mesmo sabendo daquela perseguição, da maldade de alguém. Ele tinha sonhos. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Sempre haverá esperança. Sempre. A esperança para a árvore cortada. De repente ele foi cortado da família. De repente teve que fugir. Mas ao cheiro das águas brotará. Quando ele volta depois de 20 anos, ele volta rico. Saiu sem nada. Mas Deus estava na direção. Ele volta rico. Trabalhou, se esforçou. Mas ele conquistou tudo, mas faltava algo, porque Deus mandou ele voltar. O que faltava para ele? O perdão do irmão. E ele encontrou. Deixa eu ler para vocês, para não ficar na minha palavra. E isso é lindo, isso é maravilhoso.
Depois que Jacó lutou com o anjo e volta, diz a palavra de Deus no capítulo 33, versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Esaú estava vindo para acabar com ele. Depois de 20 anos ainda ele tinha uma mágoa no coração, um sentimento de vingança. Ele respirava a morte, que nem o apóstolo Paulo quando era Saulo de Tarso. Ele respirava a morte em relação aos filhos de Deus. Até mesmo de outros irmãos em Cristo que estavam até em outra nação, lá em Damasco, lá na Síria. Ele pegou cartas porque respirava ameaça de morte. Mas no meio do caminho teve um encontro com Cristo, porque a igreja orava. Aquele coração foi quebrantado. Deus mudou a história daquele homem e fez dele o homem cheio do Espírito Santo. As escamas caíram dos olhos dele. A intenção dele era fazer mal, mas no meio do caminho teve um encontro com Jesus. Às vezes tem alguém que está tentando fazer mal contra você. Ore por essa pessoa, interceda por ela. No meio do caminho as escamas vão cair dos olhos dela. Ela vai conhecer Cristo. Ela vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, creia nisso. E diz: então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Quando ele levantou os seus olhos e viu Esaú ao longe, e 400 homens com ele, ele começou a agir de uma forma para proteger sua família. E ele se pôs na frente. Ele tomou a frente da família, porque vinha uma grande ameaça. Ei, se coloque na brecha. Ezequiel 22, 30. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. No ministério, na família. Em relação à família, se coloque à frente. Deus falou para Josué: Josué, é você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida. É você, Josué. Seja esse Josué. Se esforça. Tenha bom ânimo. Você vai conseguir. Com a graça de Deus. Com a força de Deus. Não temas ameaça, não. Claro que você tem que ser precavido, sábio. Mas Deus vai te dirigir. Ele está no controle. Foi ele que mandou Jacó voltar. Ele sabia que Esaú estava cheio de ódio. Ele sabia que Esaú estava cheio de vingança no coração. Mas Deus que mandou voltar. E Deus falou: não temos que eu vou ser contigo. E Deus tinha prometido que ele voltaria a essa terra. E ele estava na obediência. Orou a Deus, depois lutou com o anjo. Agora vê o irmão face a face. É interessante que quando ele lutou com o anjo, depois daquela luta ele saiu mancando. Não tem como correr mais. Foi deslocado a coxa. Olha que coisa. Aparentemente não tinha como fugir. Não tinha jeito mesmo. Mas a força não dependia dele. A força dele vinha de Deus. E diz: e então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Que lindo, pessoal. O homem que queria matar. Cheiro de morte. Mas Deus mudou tudo aquilo através da obediência e perseverança de Jacó. Ele sabia que o irmão era capaz de matá-lo. A mãe sabia disso, o pai sabia disso. E teve que usar de estratégia, esperar a poeira baixar. Mas a paz veio. Seja sábio. Em nome de Jesus, que Deus te dirija. Que Deus te guie. Fique atento. Em nome de Jesus. Se for necessário,
sair para esperar a poeira baixar, às vezes é importante. Se for para a direita, eu vou para a esquerda, disse Abraão, para manter a paz. E no tempo determinado, Deus manda voltar. Cada caso é um caso. No caso dele, Deus mandou voltar. No caso de Jesus, era criança. Tinha 2 anos. Entre 1 e 2 anos, Herodes mandou matar. E se José não tirasse Jesus dali, ele teria morrido. Ainda bem que ele era sensível à voz de Deus. E Deus só mandou voltar depois que Herodes morreu. Ele voltou. Deus guarda, Deus protege, mas Deus nos dirige. Às vezes até tem uma cilada que o inimigo está preparando, Deus fala ao coração, não passa por ali não. O inimigo está lá. Não vai por aquele caminho. Leia 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Seja sábio. Deus é contigo. Isaac era homem de Deus? Era. Rebeca era mulher de Deus? Era. Mas nem por isso eles tiveram paz em algumas situações. E com os filhos. Ele teve problema com os filhos. Teve problema na família. Sério e grave. Problema de morte. Mas eles foram sábios e fizeram o que fizeram na direção de Deus. Depois tudo mudou. Não importa quantos anos passem. Mas eu tenho certeza que Deus restaura. Em nome de Jesus. Eu creio na reconciliação na família. Eu creio na reconciliação dos irmãos. Eu creio no poder da reconciliação. Porque a Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que Deus nos fez ministros da reconciliação. Todos nós temos esse ministério. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você puder fechar os teus olhos. O Espírito Santo vai te envolver nesta hora, poderosamente, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome por esta palavra. Essa palavra veio do coração do Senhor, porque alguém precisava ouvir esta palavra. Eu peço que o Senhor abençoe a todos. O Senhor conhece a aflição de cada um, a luta de cada um. O Senhor conhece os problemas familiares. Tu sabes, às vezes, das ameaças, dos ódios, do sentimento de vingança, da mágoa, das amarguras. O Senhor sabe de tudo. Tu sabes, meu Deus, da perseguição que essa pessoa tem enfrentado, tem sofrido, até ameaça de despejo, de morte e outros tipos de ameaças. Mas em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, dê o livramento, opere, meu Deus, com o ministério de reconciliação, opere milagres, dê livramento. Em nome de Jesus eu te peço. Essa pessoa que está de cabeça virada, essa pessoa que não tem forças, quer sair dessa vida e não consegue, da vida torta, da vida errada. Somente o Senhor pode mudar aquele coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Esaú tinha um sentimento de morte. E o Senhor mudou, Deus, a situação dele. Porque alguém intercedeu e orou. E o Senhor pode mudar isto. O Senhor pode arrancar a pessoa do tráfico, o Senhor pode arrancar essa pessoa do crime, das drogas, da violência, da perdição. O Senhor pode, o Senhor é Deus. E em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. Paraliso toda ação de Satanás na vida destas pessoas. Em nome de Jesus. Que a tua graça envolva a todos. Que a tua paz reine, que a tua luz brilhe e resplandeça nesta casa, nesta família. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.